Olha, Fagner, na verdade é o seguinte, eu acredito que existe um aspecto espiritual invisível do reino de Deus, no qual nós já estamos. Quando Jesus ensinava os seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele não estava ali dizendo o que eles deveriam repetir durante a sua vida cristã, quando Jesus Cristo houvesse morrido, sido sepultado e ressuscitado entre os mortos, e o Espírito Santo tivesse vindo, né, depois que a igreja tivesse o seu início. Ele não estava ensinando uma reza a ser repetida durante o dia a dia do cristianismo. Ele estava lhe dando uma espécie de rascunho do que seria a oração mais apropriada, mas é bom lembrar que ele falou aquilo enquanto ele estava com os discípulos. Nessa oração ele diz, venha o teu reino. Mas depois que os homens puderam nascer de novo, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos, e a partir dele muitos outros irmãos começaram a ser gerados para Deus, então o reino de Deus, num certo sentido, ele está dentro de nós. Há quem pense que não, tá? Tem grandes teólogos, pregadores e escatologistas que defendem a ideia de que passagens que falem do reino de Deus na época atual estão sendo mal interpretadas, porque, segundo eles, não há nenhuma passagem no Novo Testamento que fale da manifestação do reino de Deus ou da experiência do reino de Deus agora. Eles acreditam que todo o texto do Novo Testamento aponte para o reino de Deus apenas no futuro, no milênio, depois que Jesus vier. Eu acho isso um exagero, um extremismo muito grande, e me parece que não tem muito cabimento esse tipo de interpretação, sabe? Existem especulações, interpretações, mas eu acredito que quando Paulo disse o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo, eu creio que ele estava falando sobre a realidade espiritual que nós como cristãos vivemos hoje. Depois que nascemos de novo, afinal de contas, a Bíblia fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino. Se o reino não chegou ainda, onde é que a gente está? Está no limbo? Vagando? É alma penada? O que é que está acontecendo? Ele tirou a gente do império das trevas, colocou a gente onde? Já que o reino não veio e só vai vir depois. Não, eu acredito que quando Jesus Cristo disse aos discípulos para orarem, venha o teu reino, ele falava sobre os discípulos orarem para o cumprimento da nova aliança, para o início da época da igreja, quando o reino de Deus estaria dentro de nós. Embora nós saibamos que exista um aspecto ainda futuro, relacionado ao aspecto do reino físico, do reino de Deus na terra, quando Jesus Cristo reinará com cetro de ferro sobre as nações do mundo por 1000 anos, a partir de Jerusalém. Sim, a gente sabe que isso é verdade. Então a gente tem que ter essa presença de espírito para saber discernir o que a Bíblia fala a respeito do aspecto futuro do reino de Deus e deste aspecto invisível, espiritual, interno, da realidade espiritual na qual nos encontramos agora, que no meu ponto de vista pode sim ser chamado de reino de Deus, tá? Então, é um reino espiritual, particular, experimentado apenas pelos crentes que nasceram de novo, mas existe esse aspecto futuro, físico, que ainda vai se manifestar no milênio. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.